Bom dia! E aí, como é que foram de festas? Como é que foi a entrada do ano de vocês? Eu espero que tenha sido maravilhosa. Vamos começar o nosso ano com a nossa carta do dia. Hoje, na verdade, são duas cartas. Hoje a gente está aqui com o tarô da criança interior, a guardiã de corações e Alice no País das Maravilhas. Essas cartas representam hoje a paciência diante do movimento da vida. Pois é, hoje lá no texto eu falei um pouco sobre a necessidade de ter paciência com as coisas que estão acontecendo ou que a gente deseja que aconteça na nossa vida. Algumas coisas talvez demorem um pouco mais. E aí isso vem trazer para muita gente o desejo de desistir. E aí a gente sempre ouve, né? As pessoas falando assim: não desista, insista, persista. Só que a grande maioria das pessoas não sabem, mas existe uma grande diferença entre insistir e persistir. Na verdade, insistir é se manter ativo em cima de uma coisa que já não tem mais solução, que já não tem mais saída, que não tem mais continuidade ou que não se encaixa na nossa vida. Por exemplo, quando você está num relacionamento, você está é, 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 pensando em se relacionar com alguém, você está de olho em alguém, está paquerando alguém, está interessado em alguém, só que essa pessoa não tem os mesmos sentimentos que você, né? E aí você tenta de tudo para conquistar essa pessoa. Mas é aquela velha história, né, gente? Coração é terra que ninguém manda e nem anda. Então a gente não pode obrigar ninguém a nos amar. E aí você fica ali insistindo, insistindo, insistindo. E aí lá no nosso texto eu coloco um exemplo legal nessa questão da insistência, né? Não insista em alguém que não está interessado em você, porque você vai estar insistindo em algo que não vai dar certo. Então, nesse caso, o insistir é algo que vai te machucar. É uma insistência em vão. Então aí a gente diz assim lá no texto: não desista de buscar um amor. Não, isso não. Mas desista de quem não te ama, porque você só vai sofrer. Então a insistência é algo que se baseia em questões onde você sabe que não vai dar certo. Ali já está lógico, claro, para você que não tem condições de seguir e você insiste. Então a insistência geralmente ela é em vão e ela traz sofrimento. A persistência é diferente. A persistência, ela é quando você sabe que você tem condições de conquistar algo, porém requer tempo e entrega, esforço, dedicação. E aí você cansa no meio do caminho e desiste. Isso é desistir. Isso não é algo bom. Por quê? Porque você parou no meio do caminho de algo que tem solução, só que você precisava dar um tempo para aquilo acontecer. E aí lá no texto eu dou o exemplo da profissão, né? Que, poxa, eu hoje resolvi que eu quero ser médica. É só ir lá abrir o consultório? Não, gente. Você tem que prestar vestibular, você tem que passar na faculdade, você tem que estudar muito, você tem que se dedicar bastante. São anos e anos de dedicação, anos e anos de estudo, preparo, amadurecimento, conhecimento. E aí você vai montar seu consultório, vai conquistar os seus clientes. Você requer um certo tempo para alcançar isso, mas é possível. Então você tem que persistir, mesmo quando existem obstáculos, porque é algo que você pode conquistar. Porém, depende da sua persistência. E isso é persistir. Persistir é quando você insiste em algo, quando você mantém a sua caminhada em direção a algo que é possível, porém requer tempo. E aí muita gente desiste no meio do caminho e não realiza o sonho porque diz: "Ah, é muito difícil, eu não vou conseguir". E aí deixa de ser persistente. E lá também eu falo muito sobre isso. A resiliência, ela atrai a vitória. A desistência, ela atrai a derrota.
Resiliência é quando você não desiste de algo que você sabe que tem condições de conquistar, porém vai precisar de muito trabalho e esforço. A insistência nos leva a ficar em cima de algo que já não tem mais o que fazer. A persistência nos leva a conquistar aquilo que desejamos, mas sabemos que precisamos de esforço. Hoje, pondere aonde você está insistindo, como diziam nossos antepassados, os nossos pais e avós, aonde você está dando murro em ponta de faca? E aonde você está desistindo de alcançar a sua vitória porque ela é um pouco difícil e você não está tendo resiliência suficiente para ir até o fim. Fica um recadinho para o ano de 2023. Vamos, neste ano, separar com tranquilidade aquilo que precisamos insistir e desistir. E para isso nós temos 3 ferramentas: a razão, a emoção e a intuição. Juntas, elas são poderosíssimas. Só razão, você se torna uma pessoa fria, distante das pessoas. Só a intuição, você começa a viajar demais e acaba tendo você começa a pirar e começa a ter deslumbres. E só a emoção, você se torna passional demais e acaba por ficar cego e não conseguir decidir as coisas certas. Então, para decidir exatamente onde você deve insistir ou persistir, use essas 3 ferramentas. Use a sua razão, use a sua intuição, use a sua emoção e saiba exatamente aonde você deve permanecer e aonde e aonde você deve dar um passinho para trás. Porque às vezes a gente tem que dar muitos passos adiante, às vezes a gente tem que dar um passinho para trás. O nosso caminho é feito de etapas e eu acredito em você para superar todas elas, desde que você tenha certeza de que aquilo é para você. A partir do momento que não é, não insista, não se machuque, não insista naquilo que não é para você. Persista naquilo que você pode e deve conquistar, que está escrito e é o seu sonho. Namastê, paz e luz, beijos iluminados, tenha um lindo começo de ano, um primeiro dia útil maravilhoso, eu acredito que para muitos já é o primeiro dia útil, e eu volto amanhã.